Olá pessoal, bem-vindos. A gente vai dar início aí à nossa aula substitutiva da disciplina eletiva de projetos de robótica com Arduino, ok? Vou deixar meu e-mail aí para estabelecermos contato, caso a gente tenha dúvida e precise de uma conversa a mais e complemente o que a gente está tentando passar com essas aulas virtuais, ok? Então, nessa disciplina, a gente vai abordar conceitos de Arduino e especificamente a gente vai substituir a nossa prática com o Arduino utilizando o simulador Tinkercad, ok? O simulador Tinkercad ele é bastante robusto, então ele vai permitir que a gente teste a maior parte das coisas que a gente implementaria no ambiente real. Então, inicialmente a gente não vai perder muito, muita, muito conteúdo com essa abordagem, ok? Tá. Nessa aula a gente vai abordar conceitos de fundamentação eletrônica, prototipagem e um pouco sobre a programação básica utilizando o Arduino. Beleza. Então a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o Arduino para conhecer um pouquinho a proposta da placa que a gente vai utilizar no desenvolvimento dos projetos da disciplina. Tá. Bom, para conhecer um pouquinho o Arduino, a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes da arquitetura do Arduino. A proposta do Arduino é ser uma placa de prototipagem de arquitetura aberta. Tá? Isso indica que podem haver várias placas de diversos modelos que se baseiam na sua arquitetura. Tá? Então existem no mercado diversas placas e essas placas funcionam de forma semelhante ao Arduino. O Arduino que a gente vai utilizar nos nossos projetos é o Arduino versão Uno R3. Tá? Essa placa ela apresenta alguns componentes que a gente vai falar um pouquinho agora, que estão sendo exibidos aí nessa tela. Os componentes principais que a gente vai abordar agora se referem aos pinos de conexão de entrada e saída e de alimentação. Essas três funcionalidades, entrada, saída e alimentação, são os principais pontos que a gente vai é, observar na hora de desenvolver os nossos projetos, ok? Falando um pouquinho da alimentação, a gente tem, e em referente aos pinos, nós temos as barras localizadas na parte inferior do Arduino, que é o conjunto de pinos referente à alimentação. Então a gente tem os pinos aqui que me permitem alimentar eletricamente os circuitos que serão desenvolvidos. Tá? Logo ao lado dessa barra, a gente tem 6 pinos de entrada e saída analógicas. Tá? Esses pinos são nomeados de A0 até A5. Na parte superior dessa imagem, a gente tem 14 pinos de entrada e saída digital. Alguns desses pinos eles apresentam funcionalidades específicas. Tá? Os dois primeiros pinos, o pino 0 e o pino 1, eles são pinos de comunicação. Tá? O pino 0 é o RX, ou seja, recebimento de dados, né? E o 1 é o TX, que é a transmissão de dados. Esses dois pinos, além de também serem utilizados para entrada e saída, eles têm a função especial de implementação de comunicação serial com outros dispositivos. Tá? É, Logo em seguida, do 2 até o 13, a gente tem os pinos digitais. Alguns desses pinos eles têm uma marcaçãozinha de um til, que indica que eles são os pinos de Pulse Width Modulation. Esses pinos são os pinos chamados PWM, que servem para simular funcionalidades analógicas nos pinos digitais. Beleza. Desses outros componentes, eu não vou ficar entrando em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas duas coisas que a gente precisa se atentar aqui no Arduino Real são os pinos de conexão USB, que me permite fazer o upload dos códigos na sua placa e embarcar o nosso código na placa, tá? E o pino de alimentação, né, que é a entrada de alimentação, o plug de alimentação, que me permite conectar fontes de alimentação externa. Beleza. Vou falar um pouquinho sobre o kit que a gente utiliza, né, na FESO, que é um kit comprado no mercado. Existem vários kits semelhantes a esse,
mas para evidenciar que esses componentes que estão descritos aqui são componentes que estão reais, que a gente testaria, mas todos eles, e até mais um pouco, eles são simulados no Tinkercad. Então, essa ideia é para reforçar que o trabalho que a gente vai fazer com o simulador não vai ficar aquém do que se a gente estivesse trabalhando com o Arduino real. Beleza, então voltando ao Arduino, para que a gente conheça um pouquinho a plataforma, eu deixei dois links aqui. Um que é o link para instalarmos, para fazer o download da IDE do Arduino, que vai ser a IDE de implementação dos códigos que vão ser utilizados quando em conexão com o Arduino real. E deixei um link aqui de alguns tutoriais, né, da página que tem tutoriais sobre o Arduino. Então eu recomendo que vocês deem uma aprofundada no material, né, utilizando esse site, que é muito bom e que apresenta um conteúdo bastante aprofundado. Eu vou entrar um pouquinho na página aqui para que a gente dê uma observada no site. Beleza, então. Esse é o site do Arduino. A gente está linkado na página de download da IDE. Então aqui a gente tem os links para download. A versão do Arduino está na 1.8.12 e ele é multiplataforma. Pode observar que ele tem versões para Windows, Mac e Linux. Ok? Nessa mesma página, em Resources, a gente tem opções aqui de links para algumas páginas com conteúdo que vai ser bastante importante para a aprendizagem. Eu sugiro que vocês comecem com o Getting Start, que me apresenta, além de tutorial para instalação, algumas pequenos tutoriais aqui, introdutórios, sobre o funcionamento geral da plataforma e até com links para algumas implementações. Tá? Outras fontes interessantes é o link para tutoriais, em que ele mostra tutoriais referentes a projeto, né, implementações, tá, exemplos de bibliotecas e uma série de outras funcionalidades que são sites específicos para o desenvolvimento de projetos. Tá? Outro link bastante importante que eu recomendo o site de referência de linguagem, né, que ele mostra as principais funções que estão implementadas na estrutura da linguagem base utilizada no Arduino. Então, esse site aqui eu recomendo que vocês deem uma fuçada e para obter informações mais aprofundadas sobre o Arduino, ok? Ok, pessoal, então aqui eu tenho a minha IDE, e na IDE eu já carreguei um código aqui, só para a gente falar daqui a pouquinho sobre a estrutura básica da linguagem, tá? Mas antes de entrarmos nessa parte da linguagem, eu quero mostrar os componentes básicos e esses detalhes sobre a implementação. Então ela é uma ideia bastante simples, é basicamente um editor de texto que me permite colocar o código na sua área de trabalho. Tá? Fora isso, ele tem botões específicos aqui que me permitem fazer a verificação do código, ele compila o código, verifica se tem algum erro e faz o upload. Né? Esse botão aqui que eu estou selecionando é o botão que faz o upload do código para a placa. Tá? Na barra de títulos aqui, eu tenho funcionalidades aqui específicas para cada uma delas aqui, perfeito? Pontos importantes que a gente tem que observar quando a gente vai fazer a utilização do ambiente do Arduino real é verificarmos se a comunicação está estabelecida. E a gente faz isso verificando se a placa que eu escolhi é a placa que corresponde ao dispositivo que eu estou utilizando e se a porta de comunicação está habilitada. Então, por exemplo, no meu caso aqui, olha, eu estou utilizando uma versão de placa
que utiliza o Arduino, utiliza como base a arquitetura do Arduino. Lembra que eu falei que o Arduino é uma arquitetura aberta e ele propiciou a geração de diversas versões de placa. Então, o que eu estou utilizando é um ESP32, que é um processador diferente, mas que tem coisas parecidas e funciona parecido com o Arduino, ok? Então, se por acaso vocês estiverem trabalhando com Arduino Uno, eu vou procurar no meu conjunto de placas aqui a placa referente ao Arduino Genuino Uno, né? Então, se eu escolhesse essa placa aqui, é porque eu estaria com o Arduino Uno conectado, perfeito? O outro atributo importante é a porta de comunicação. Então, você tem que verificar se a porta serial ela está selecionada correto. Como eu estou utilizando Linux, ele aparece com essa nomenclatura, /dev, /tty, USB 0. Então, outra forma de verificar se está tudo correto é na barrinha inferior aqui, que indica a placa e a porta na qual ela está conectada. Tranquilo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui só para mostrar o processo de upload. Tá? Então, esse exemplo de código é o Blink, que ele vai fazer com que a placa fique um LED, né, que é o LED chamado LED built-in. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre esses nomes próprios aqui. Ele está piscando, eu estou mandando com esse código, um código para ele fazer o pisca do LED, com intervalos de 1 segundo. Okay? Então, ó, quando eu clico no botão de upload, ele mostra aqui para mim um debug, apresenta o resultado e já indica que está carregado. Perfeito? Então, para exemplificar o funcionamento da placa logo depois do upload, a gente vai visualizar o seguinte comportamento. Esse é o funcionamento da placa após o upload. Olha, o LED azul está piscando para mostrar o blink. Ok? Ok. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai dar andamento à nossa disciplina, utilizando aqui o Tinkercad como a base para a implementação dos projetos. Perfeito? Então, para quem não fez o cadastro, entra no site do Tinkercad e faz o cadastro ou então faz o login para acessar a sua área de trabalho, sua dashboard. Ok? Beleza. Então aqui no site do Tinkercad você vai entrar, vai inicialmente aparecer essa página em que você fica linkado à página de projetos 3D. Né? Como a gente está trabalhando com projetos de circuito, o link é o de baixo. Basta clicar e ele vai aparecer os projetos que você está em andamento. Caso você não tenha nenhum projeto, clica no botão Criar Novo Circuito para dar início ao trabalho. Então, no meu caso, eu vou clicar nesse primeiro projeto para dar o exemplo de funcionamento do Blink que foi visto funcionando lá na placa real. Então, esse projetinho aqui é um projeto bastante simples, né? Ele é conhecido como o Hello World do Arduino, e ele tem a função de fazer testes para ver se a conexão está bem feita e se tudo funciona adequadamente, perfeito? Então, e esse exemplo vai servir para a gente conhecer a maneira como a gente vai codificar, ok? Então, se eu clicar aqui no botão Iniciar Simulação, ele vai começar o funcionamento, tá? Vou aproveitar esse vídeo também para mostrar justamente esse ponto de exclamação que aparece durante a simulação, durante o acendimento do LED. Se indica um erro, ele dá um alerta sobre a quantidade de corrente elétrica que está sendo enviada aqui para o LED, que é acima daquilo que é recomendado pelo fabricante, ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão quando a gente fizer o trabalho mesmo e os exercícios do projeto, ok? Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre o código que a gente vai utilizar no desenvolvimento dos nossos projetos, tá? O Arduino, inicialmente, ele tem a proposta de ensino de programação utilizando
dispositivos físicos. Como eu sei que vocês já são programadores, que vocês já conhecem como uma linguagem de programação, tá? A gente vai se atentar, a gente não vai se preocupar com uma estrutura de blocos. Então, nessa opção aqui, a gente tem a possibilidade de escolher bloco, bloco mais texto ou somente texto, tá? Então, quando eu clico somente texto, ele me dá um alerta dizendo que ele vai desabilitar todas as funcionalidades de bloco. Se vocês quiserem realmente fazer isso, clique em continuar, que ele desabilita todas as funcionalidades de texto, tá? Então, para quem já programa, o bloco ele tem a funcionalidade simplesmente de facilitar o aprendizado de algum componente específico que vocês não conheçam. Mas, de um modo geral, ele não vai ajudar em nada na codificação. Eu diria até que, em muitos dos casos, ele até atrapalha. Tá? Beleza. Então, dando uma olhadinha mais aprofundada no texto aqui, eu vou dar um zoom para que a gente tenha uma visão melhor sobre a estrutura básica de linguagem. Tá? A base de linguagem do Arduino é C. Tá? Então, como eu sei que vocês já programam, e C é uma estrutura básica que vocês aprenderam, eu acho que vocês não terão problema nenhum de implementação de qualquer código que seja no Arduino. Bom, a estrutura da linguagem ela apresenta duas funções que são funções obrigatórias. É o void setup e o void loop, ok? O void setup, como o próprio nome diz, ele me permite criar, definir as configurações de inicialização dos meus dispositivos. E o void loop é onde eu coloco todo o funcionamento do meu código, tá? Esse nome não é assim à toa, tá? Como toda a implementação de projetos utilizando Arduino demanda uma implementação de circuito, né, a gente tem o loop como a implementação da lógica de funcionamento daquele circuito, ou seja, o circuito ele fica eternamente em looping funcionando. Então a gente tem que levar em consideração essa estrutura na hora de utilizar e de programar os nossos códigos. Tá? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre o projeto que a gente apresentou do Blink, a gente tem aqui, depois a gente entra nas especificidades da linguagem. Então a gente tem aqui um Digital Write 13 low, a gente está mandando 0 volts para o pino 13. Estamos fazendo um delay de 100 milissegundos, ele espera 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Ele aplica Digital Write 13 high, ou seja, ele joga 5 volts no pino 13, acendendo o LED, e espera mais 1000 milissegundos. Então, esse é o funcionamento daquele código. Então, ele fica funcionando, apagando o LED, esperando 1 segundo, acendendo o LED, esperando 1 segundo, voltando apagando o LED, esperando 1 segundo, acendendo o LED, esperando 1 segundo, e assim por diante. Então, o looping ele fica piscando. Ok, então se eu iniciar a minha simulação, eu vou conseguir perceber que esse código apresenta o funcionamento que eu descrevi. Ok, então para mostrar um pouquinho que tudo que a gente está fazendo aqui no ambiente do Tinkercad vai também funcionar no ambiente real, eu vou transferir esse código, vou copiar e colar esse código na minha IDE do Arduino para mostrar que esse código ele funciona exatamente como no Arduino real. Então eu vou selecionar a minha placa, já está selecionada, e eu vou fazer o upload dessa código. Ele pede para eu salvar.
e ele está compilando, carregando para a placa. E se não der nenhum erro, ou seja, carregado, olha só, isso mostra que exatamente o código que eu fiz no simulador também pode ser passado para o ambiente real do Arduino. Ok, pessoal, então dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar sobre fundamentos de eletrônica, prototipagem e programação, tá? Lembrando que tudo que a gente faz, né, na parte física do nosso circuito vai afetar a maneira com que eu vou programar, ou seja, o meu programa, e vice-versa. Tudo que eu fizer no meu programa vai afetar o funcionamento do meu circuito, ok? Então, se eu fizer um circuito mal feito, eu não tenho como obter uma programação adequada e nem uma programação mal feita, eu vou ter o funcionamento correto do meu circuito, tá? Mas para que tudo funcione adequadamente, eu tenho que ter alguns conceitos, principalmente na parte eletrônica, que é o nosso ponto fraco, né, da nossa área. Nós somos programadores, nós somos mais para a parte de programação, mas o bacana é justamente isso, a gente trazer esse aumento de dificuldades, entre aspas, né, para que a gente melhore a nossa condição de programadores, ok? Então, para que a gente consiga essa relação entre programa e protótipo, para que a gente consiga que essa relação funcione adequadamente, a gente precisa de alguns conceitos básicos para desenvolver protótipos robustos, né, ou funcionais. Tá? O principal conceito que a gente vai ver nessa aula é o conceito de resistência e de resistores. Ok? Bom, para nos aprofundarmos nesse assunto de resistores, eu deixei dois links aí que vocês podem utilizar para assistir e se aprofundar no assunto. Ok, então voltando aqui para o nosso Tinkercad, eu modifiquei o último circuito que nós fizemos, tá? Para que ele apresentasse utilizando a protoboard. Mas o circuito é o mesmo, né? Só que em vez de eu usar o LED conectado diretamente ao Arduino, eu utilizei a protoboard como uma forma de conexão. A gente visualizou que a protoboard vai ser uma maneira de eu estender as minhas conexões para conseguir um número maior de pontos de conexão. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi ligar o ground do Arduino, tá, a essa barra de pinos aqui. Se vocês observarem, quando eu passo o mouse, ele seleciona todos os pinos, todos os furos que estão conectados, indicando que todos esses furos têm a mesma conexão. Eu criei um fio que leva a conexão para a barra de cima. Tá? E se eu ligar um fio qualquer a qualquer furo desses, eu também vou estender essa conexão para cá. Ou seja, esse meu terminal do LED, ele está conectado, e no final das contas, ao ground do Arduino. Ok? Beleza. Dito isso, eu conectei também o pino positivo, ou anodo do meu LED, ao pino 13 para efetivar o funcionamento. Ok? Um detalhe que eu não mostrei é que eu posso alterar as cores, né, do fio selecionando. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima não só o fio, mas qualquer componente, eu acesso as propriedades. E na propriedade do fio eu consigo alterar para qualquer tipo de cor. Tá? Então eu vou deixar vermelho mesmo, que é para indicar justamente que eu estou trabalhando com LED vermelho. Tá? Se eu colocar iniciar a minha simulação, eu vou verificar que o meu LED está aceso, ok? Eu vou parar a conexão aqui porque eu aumentei o tempo para mostrar esse menos ali. Esse menos aqui é um indicativo de que eu estou mandando mais corrente elétrica do que o LED suportaria. Tá? Ainda está num limite nominal para que ele não estoure, mas eu estou forçando o componente quando eu mando um conjunto de corrente a mais.
Para solucionar esse problema, eu devo usar um componente chamado resistor. O resistor ele tem justamente a função para criar uma resistência à passagem da corrente elétrica, fazendo com que essa corrente chegue, né, com a potência correta, sem forçar o componente. Então, para conseguir fazer isso, eu vou deletar essa conexão aqui, vou pegar o meu componente resistor e vou ajustar o valor desse resistor a um valor de potência, que é o valor que eu já calculei utilizando a lei de Ohm para definir. Essa lei de Ohm eu utilizo baseado na quantidade de tensão elétrica e na quantidade de corrente elétrica que o LED aguenta. Então, deem uma olhada no vídeo explicando como é feito o cálculo de resistores para o LED, que vocês vão entender a maneira de chegar no valor específico. Então, pelo cálculo feito, eu verifiquei que esse LED apresenta uma necessidade de 220 ohms. Então, alterando o LED, o resistor, para esse valor de resistência, eu vou colocá-lo no meio da conexão. Eu poderia colocar no meio da conexão do fio do ground, assim como no fio positivo também. Ele só precisa estar no meio do caminho do circuito, tá? Então, para esse caso aqui, olha, eu vou estender, vou mudar essa minha conexão para esse pino aqui, ó. Quando eu faço isso, olha, ele seleciona o restante dos pinos, e isso quer dizer que toda essa barra aqui está conectada. Coloquei o meu resistor conectado nesse terminal e nesse outro furo, tá? E vou estender essa conexão para minha barra de baixo, que está conectada no ground. Então, eu estabeleci a conexão de todo o circuito, vou mudar a cor desse para preto para manter o padrão. Então, eu verifico que toda a minha conexão está feita e eu vou testar novamente o funcionamento dele. E verifico que agora não está mais aparecendo aquele menuzinho alertando que a corrente estaria errada. Então a corrente agora está com um resistor adequado e ele vai indicar para mim que ele não precisa mais indicar para mim que existe algum problema. Ok? Ok, pessoal. Então agora eu vou propor para vocês que vocês parem o vídeo agora e tentem reproduzir esse circuito que eu coloquei aqui na tela, como uma forma de vocês treinarem a implementação do circuito e a programação e a alteração da programação baseada no funcionamento do circuito. É muito simples. A ideia principal é que você coloque esse circuito aqui e altere aquele código para simular o funcionamento de um circuito, de um semáforo, tá? Então eu vou clicar aqui no iniciar simulação para você ver o funcionamento para que você tente alterar o código, aquele código base de funcionamento do blink de um LED para o funcionamento simulando o funcionamento de um semáforo, tá? Então, se eu clicar em iniciar simulação, a gente vai ver que o LED vermelho pisca por alguns segundos, um tempo maior. São 10 segundos que eu coloquei aqui. Ele vai apagar, acende o amarelo rapidamente e logo acende o verde. E o verde demora um tempinho também, como dando indicação, dando tempo para as pessoas passarem e volta ao vermelho acender, ok? Então tentem fazer aí e daqui a pouco a gente retoma o vídeo para mostrar o código que eu fiz. Ok, pessoal. Então já que vocês já fizeram, eu vou mostrar aqui o código que eu implementei
para exemplificar o funcionamento do meu semáforo, tá? Então foi muito simples, tá? Observa que no Void Setup eu passei a ter os pinos 13, 12 e 11 para indicar os meus LEDs que simulam um semáforo. Então o que eu fiz? Eu nada mais fiz do que alterar os tempos de cada um dos pinos. Então eu coloquei o pino vermelho para acender e apagar com intervalo de 10 segundos e o apagamento eu coloquei no intervalo de 300 milissegundos em relação à passagem para o amarelo. Nesse segundo aqui, da mesma maneira, eu alterei para 2 segundos só e 300 milissegundos para ele passar para o verde, e o verde funciona da mesma maneira que o vermelho. Bastante simples, né? Se eu pegar esse código e montar esse circuito num Arduino real, eu vou ter exatamente o mesmo funcionamento. Trivial, né? Beleza, então, pessoal. Outro exemplo que a gente vai trabalhar é a utilização de botões com Arduino, tá? É bastante comum que a gente tenha esse tipo de utilização, esse tipo de componente sendo acoplado aos circuitos, porque ele é um componente bastante útil, tá? E esse componente ele traz para a gente, né, algumas características que a gente tem que observar quanto à conexão física dele, tá? Nesse nosso exemplo, né, e na maior parte dos exemplos que utilizam botão com Arduino, se faz um sensoriamento do estado do botão, tá? E verifica-se se o estado do botão está apertado, ou seja, tem uma energização elétrica, tá? Ou não, perfeito? Então, o código que vai fazer essa verificação, ele é um código binário, ele verifica pelo pino, por exemplo, nesse caso aqui, o pino em que está conectado o botão é o pino 3. Então eu vou verificar o estado do pino 3 se ele está high, né, se ele tem 5 volts nele, ou se ele está low, ou seja, se ele está com 0 volts. Perfeito? Só que o botão ele tem uma característica de funcionar e conseguir captar tensões elétricas pequenas, né? Então eu vou ter que utilizar uma estrutura chamada resistor pull-down. O resistor pull-down ele tem a funcionalidade de forçar o estado elétrico do botão para 0 volts, tá? Para que não haja nenhum tipo de captação elétrica fazendo com que a leitura seja uma leitura errada, tá? Então, essa estrutura de ligação utilizando um resistor num pino e conectado ao ground dele, força com que o botão, estando numa posição desativada, ou seja, não ligada, ele vai forçar que esse leitura do pino seja sempre 0 volts, ok? Em anexo aqui, ó, eu deixei nesse slide e tá no link, estão em links, né, postados no ambiente virtual também, dois artigos, né, referentes a justamente esse assunto de resistor pull-up e pull-down, tá? Ok. Esse circuito aqui, ele foi desenvolvido, tá? Seguindo o exemplo daquele desenho lá, para que a conexão de 5 volts aqui, que está sendo alimentada pelo Arduino, seja transferida para essa barra aqui da protoboard, ok? Eu conectei um fio ligando os 5 volts a essa barra vertical aqui da protoboard, no qual
o terminal 1 do meu botão está conectado, ok? Esse botão aqui ele tem a característica de funcionar em X. Isso quer dizer que quando o botão estiver apertado, ele vai estar fazendo a conexão do terminal 1 com 1A com o terminal 2B, ok? Então, quando esse botão estiver apertado, indica que ele vai estar passando esses 5 volts para essa coluna aqui em que eu fiz a ligação. E eu peguei essa coluna aqui e coloquei um fio ligando ao pino 3. Tranquilo? Então, essa é a conexão do funcionamento elétrico de fase dela. Então, colocando o resistor nesse terminal, no terminal 2A do meu botão e conectando esse resistor ao ground, eu vou estar implementando o funcionamento desse botão com o resistor pull down. Perfeito? Tranquilo, tá? Ok, pessoal. Então, esse circuito aqui que a gente acabou de fazer é um circuito simples, tá? E o que vai nos interessar agora é o código dele, tá? O funcionamento dele, né, proposto para esse exercício, vai ser ao clicar no botão, ele me apareça uma mensagem dizendo que o botão foi apertado e ele faça uma contagem em cima de número de vezes que o botão foi apertado, tá? Então, o código que eu vou exibir agora para vocês está implementando exatamente isso que eu descrevi, tá? Ao apertar o botão, ele aparece na tela, no monitor serial, desculpa, o monitor serial, a gente ainda não falou dele, isso é um outro componente importante e bastante uso, esse monitor serial ele também tá e com uma função muito mais evidenciada no Arduino real, na IDE real, porque ele me permite fazer o debug do meu código e de verificar o funcionamento de coisas físicas mesmo, obter dados externos e até enviar dados, ok? Então esse monitor serial é uma telinha que me permite o contato serial com os meus dispositivos, ok? Então se eu colocar a minha simulação aqui, a gente vai visualizar o funcionamento dele. Olha, aparece o botão solto, né? Porque eu não estou apertado, tá? Não apertei o botão. Na hora que eu clicar, ele aparece botão pressionado e uma variável de contagem embaixo aqui. Soltei o botão, aparece botão solto, cliquei, botão apertado e ele continua contando, ok? Então vamos dar uma olhada no código, tá? Vou minimizar o monitor serial para que a gente entenda como chegar nesse nível, tá? E vou propor um exercício. A ideia da gente, olha, mudou um pouquinho, olha, eu fiz uma declaração de variável, tá? É a minha variável de contagem. Declarei, né, o meu pino, né, 3, que é o pino onde eu tenho o botão que recebe a fase conectado e definir esse pino como um pino de input. Essa é a diferença do pino anterior, porque ele agora é um pino de entrada. Ele está fazendo a leitura do estado do botão. Perfeito? Esse outro parâmetro aqui, serial begin 9600, é um parâmetro que no simulador não tem muito sentido, mas ele é um parâmetro obrigatório quando eu estou fazendo conexões utilizando o monitor serial. Tá? Ele estabelece a velocidade de troca de informações seriais entre o monitor serial e o dispositivo. Okay? O void loop, a minha primeira instrução é justamente o C, que engloba tudo, ele fica fazendo um se o botão está ligado, ele imprime botão pressionado. Se ele não está pressionado, imprime botão solto, ok? Então meu if aqui, ó, ele tem como condição a verificação da leitura do pino 3 através do comando digital read pino 3 igual a high, ou seja, se tem energia é porque está pressionado, se não, ele está solto. Então eu faço a contagem, né, na minha variável e imprimo. Então aqui é a maneira como eu vou imprimir, que é um pouco diferente de ideias normais, de linguagem de programação normal, em que me dá mais flexibilidade. Aqui eu preciso, é mais chatinho de eu colocar texto, mas dá também. Então a ideia do serial println
é que ele imprima o conteúdo ali e pule linha, tá? O serial conte, eu quero que o resultado da contagem apareça ao lado do texto, da string conte. Então eu coloco o print sem o ln, para indicar que ele não pule linha após essa instrução. E do lado ele vai imprimir conte e passar para a próxima instrução, que vai me mostrar o valor da variável conte, ok? Basicamente é isso, o código é bastante simples e eu vou pedir para vocês também agora pararem um pouquinho e implementarem essa funcionalidade, ok? Então, pessoal, como forma de aprofundar isso tudo que a gente viu na aula de hoje, eu vou propor um exercício para vocês enviarem também pelo ambiente virtual, ok? Então, a proposta do exercício é vocês unificarem os dois circuitos que a gente fez, o circuito simples de blink, né, do LED, e o circuito de botão, para criar um circuito que simule o funcionamento de um sinal de pedestres. Então, a proposta é que no circuito de LED, ao unificar os dois, colocar o botão junto com o de LED, com o de LED, você acrescente mais um LED verde e controle o funcionamento, né, do sinal com o número de cliques do botão. Então, a proposta de funcionamento do sinal é da seguinte maneira, né? O sinal vermelho, né, e o verde, eles vão ficar acesos por 40 segundos e 20 segundos simultaneamente. Esse segundo, ele é relativo, ok? Você considera o segundo como sendo passo de tempo, né? Porque é difícil você simular o tempo real com uma plataforma como o Arduino. Então, considera o passo de tempo como o segundo. Eu vou explicar um pouco melhor depois, só para a gente entender melhor o funcionamento. Então, o funcionamento normal do sinal, como se não tivesse ninguém apertando, é de 40 segundos para o vermelho e 20 segundos para o verde, tá? Esse tempo de 40 segundos no vermelho vai ser alterado pelo número de vezes que eu conseguir monitorar o clique do botão, tá? Ou seja, se eu clicar mais do que 20 vezes dentro desses 40 segundos, o tempo diminui e imediatamente ele passa para o verde, ok? Então essa é mais ou menos a proposta mais ou menos não, essa é a proposta do exercício, ok? Tentem pensar numa ideia para vocês confeccionarem isso e eu vou dar a dica aqui da seguinte maneira, tá? A confecção do circuito é simples, basta colocar mais um LED verde e jogar o botão para uma protoboard só, tá? A dificuldade está toda no código, tá? A principal dificuldade vai ser monitorar a leitura do estado do botão com o acendimento dos LEDs no mesmo looping, ok? Então, se você conseguir fazer com que um loop se transforme em um passo de tempo ou um segundo, pode ser uma boa forma de você raciocinar para solucionar o problema, tá? Existem outras maneiras, mas uma forma é raciocinando dessa forma, tá? Pensou em um segundo como sendo um passo de tempo, ok? Então, a cada segundo você consegue sensoriar se houve clique ou não, e com isso você consegue contar. Então, essa é uma dica aí para a solução desse exercício. Na próxima aula, a gente faz a proposta de correção do sinal, desse exercício de sinal de pedestre, e a gente vai ver outras componentes de leitura analógica. Vamos trabalhar com o potenciômetro, os sensores de luz e com a função map, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar vai ser a maneira como vocês vão disponibilizar esse exercício no ambiente virtual. Eu vou mostrar aqui para vocês no Tinkercad como vocês vão gerar o link que vai ser postado no ambiente virtual, ok? Ok, então quando vocês tiverem confeccionado o circuito, né, peguei esse circuito que a gente fez do botão de exemplo, você vai
gerar um compartilhamento do circuito para me enviar para que eu possa corrigir. Como é que você vai fazer isso? No botão direito, logo embaixo do seu login ali, do seu perfil, você clica no botão Comparte ponto, que é o botão de compartilhar barra colaborar o circuito. Tá? Clica nesse link, ele vai aparecer essa janela, esse pop-up, compartilhar esse desenho, e você clica no botão convidar pessoas. Quando você clica nisso, ele aparece o link do circuito. Você copia esse link para a área de transferência e cola em um editor de texto qualquer para me enviar. Quando você submeter o arquivo na plataforma, você vai submeter esse arquivo com esse link, né? Formata o arquivo direitinho, colocando seu nome e o link com o qual você vai me dar acesso para eu corrigir o circuito que você fez. Perfeito? Então eu aguardo a postagem desse exercício dessa maneira, ok? Perfeito. Obrigado aí então a todos e desejo a vocês um bom estudo nesse período de confinamento aí. Um abraço a todos, a gente vê na próxima aula.